Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1987 e uma edição revisada pelo próprio autor saiu 20 anos depois, em 2007. E esta nossa edição aqui, publicada em 2011, é uma tradução dessa edição nova e revisada. Para vocês terem uma ideia, este exemplar aqui que eu tenho em mãos é, na verdade, olha só, da quinta reimpressão. As novas tiragens deste livro aqui se esgotam muito rápido. E o sentimento geral de quem lê este livro pela primeira vez é: por que eu não li isto antes? Bem, este livro aqui traz o seguinte subtítulo: Origens ideológicas das lutas políticas. E a epígrafe é uma frase do Bertrand Russell, olha só. Todo homem, aonde quer que vá, está cercado por uma nuvem de convicções que o acompanha como moscas em um dia de verão. Já aproveito para deixar aqui uma sugestão para vocês. Toda vez que você terminar de ler um livro, seja ele de ficção ou não ficção, não importa, volte à epígrafe. Geralmente a epígrafe é o norte do autor. Alguém que veio antes dele já identificou há muito tempo, muitas vezes, aquilo que ele vai desenvolver em seu próprio livro. Então, neste livro aqui, o que o Thomas Sowell faz é praticamente pegar a gente pela mão, e mostrar o grande motivo do porquê pessoas diferentes pensam diferente. E por que elas se agrupam, na verdade nós nos agrupamos, com pessoas que pensam mais ou menos parecido. E assim, não adianta, você pode ser o lobo solitário, viver sozinho, se bastar, que bom, Mas o ser humano tem essa necessidade de pertencer a um grupo, uma comunidade, mesmo que seja para bater boca. A gente não se aguenta, a gente precisa compartilhar ideias. E dependendo do nosso nível de convicção, o que a gente busca, na verdade, é a confirmação dos outros, E aí, dependendo da nossa honestidade intelectual, estaremos dispostos a ouvir o contraditório. E também a recalcular a rota. Então, assim, muitas vezes você sai de uma discussão acalorada odiando o outro que te contradisse. Mas passado um tempo, você respira fundo e até chega a pensar assim, não, pera lá, até tem algum aspecto aí no que aquele cara levantou que, talvez não esteja tão errado assim. Mas a questão é que, por mais paz e amor que você seja, você evita discussões desnecessárias, cuida da sua própria vida e dos seus. Você também tem as suas próprias convicções, olha só. Todo homem, aonde quer que vá, está cercado por uma nuvem de convicções que o acompanha como moscas em um dia de verão. Não tem jeito. E voltando um pouquinho, por mais que você seja um lobo solitário, meu amigo, você faz parte de um contexto. Você nasceu em um contexto, se desenvolveu em um contexto. Ninguém aqui é o pequeno príncipe vivendo lá num planetinha solitário. E assim, o ser humano não sabe ficar quieto. Pessoas diferentes continuarão pensando diferente e conflitos de visões seguem existindo. O Thomas Sowell, tá aqui uma fotinha dele. Então, Thomas Sowell é um economista americano, portanto a nomenclatura que ele vai usar aqui neste livro, num primeiro momento, vem de lá. Democratas, republicanos, liberais. Mas no fim das contas, ele tá falando sim daquela velha briga entre esquerda e direita. Essas discussões costumam ficar mais acaloradas em época de eleição, mas estão sempre aí. E o Thomas Sowell identifica que, dentro desses dois grandes polos, existe uma lógica própria desses grupos. E olha o que ele diz aqui no prefácio da primeira edição. As visões tampouco são limitadas a fanáticos ideológicos. Todos nós temos visões. Elas são as moldadoras silenciosas de nossos pensamentos. E aqui eu vou falar por mim, mesmo porque eu só posso falar por mim. Mas quando mais jovem, eu era mais à esquerda, dentro ali do espectro político, Mas a verdade mesmo é que essa classificação não era importante para mim. Eu mesma não me definia. Mas olha só o meu contexto. Eu morei no ABC a vida inteira. Sou filha de metalúrgico. Fiz Senai. Depois eu me tornei professora. Esquerda, Se você pegar qualquer vídeo meu mais antigo aqui do canal, você vai acabar me vendo, sei lá, reproduzindo aí um discurso próprio, do pessoal deste lado do espectro. E aí a gente volta a um tópico que nós já discutimos brevemente ali no meu vídeo sobre flores para Algernon. Vou deixar link aqui no card na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Vejam lá porque isso é importante. Mas então, é aquela coisa do quem domina a linguagem domina o mundo. Quando você se vê reproduzindo o discurso de outro, repetindo sem pensar conceitos que você ouviu por aí, mas assim, é sem pensar, você nunca parou para pensar, não, mas é isso mesmo? E aí no caso aqui dos comentários a respeito de livros, você tem aqueles conceitos,
aquelas chaves de interpretação que são batidas pra caramba. Por exemplo, este livro aqui é importante porque ele levanta uma discussão, né? Ele propõe ali uma crítica social. Quantas vezes você não ouviu isso por aí? Este livro é bom porque ele traz uma crítica social. Isso foi só um exemplo. Quando você se dá conta de que você está repetindo esse tipo de coisa sem pensar, você dá uma travadinha. Mas aí é que tá, o ser humano não é um bloco de concreto. O tempo passa e você muda, e aí você começa a observar o outro lado também. E você vai vendo que tem coisas ali com as quais você concorda. Isso é um processo, né, essa transição ali dentro do espectro. Comigo, pelo menos, não foi de uma hora para outra. E o bom de ter feito essa transição é que você consegue olhar para o lugar onde você estava e entender aquelas pessoas, né? Muitas vezes você não concorda mais, mas você entende de onde é que tá vindo aquilo ali. E esse conflito de visões muitas vezes vai acontecer também internamente. Olha o que ele diz ali, ó, na página 13, ó. As visões podem ser morais, políticas, econômicas, religiosas ou sociais. É que em época de eleição, né, e de debates acalorados, né, principalmente, tudo isso aqui acaba entrando no mesmo balaio, né, que é o da política. Mas aí você pode ser o cara mais de esquerda da face da terra, mas você é casado e tem filhos, e a sua família vem sempre em primeiro lugar. E aí você dá aquela travadinha e descobre que ninguém é 100% uma coisa só. Só na internet mesmo, né? Ou sei lá, o cara que te vende banana na feira de domingo não tá nem aí se você é de esquerda ou de direita, né? O mundo continua girando, independente da sua visão de mundo. Mas aí é que tá, você é adulto, né? Responsável pelas suas escolhas, né? E por como essas suas escolhas afetam o seu redor também. Olha isso aqui, ó. Quando visões entram em conflito de forma irreconciliável, sociedades inteiras podem se dilacerar. Aí vem o grande ponto deste livro, ó. Conflitos de interesses predominam por períodos curtos, porém conflitos de visões dominam a história. E aí ele encerra o prefácio dizendo isso aqui, ó. Fazemos praticamente qualquer coisa por nossas visões, exceto pensar a respeito delas. O propósito deste livro é pensar a respeito destas visões. Então é isso. O Thomas Sowell aqui identifica que desde que o mundo é mundo, o ser humano se divide em grupos por afinidades. E esses grupos enxergam a vida, o universo e tudo mais de formas diferentes. Olha só, as visões são indispensáveis, mas perigosas, precisamente porque nós as confundimos com a própria realidade. E aí, sei lá, desde o iluminismo, você começa a ter porta-vozes dessas diferentes visões de mundo. E que vão delimitando essas premissas, né? Olha só, visões são a base sobre a qual as teorias se constroem. A estrutura final depende não só da base, mas também do cuidado e da coerência com que a estrutura da teoria é construída e como está bem sustentada em fatos sólidos. As visões são muito subjetivas. Contudo, teorias bem construídas têm aplicações claras, e fatos podem testar e medir sua validade objetiva. O mundo aprendeu em Hiroshima que a visão da física de Einstein não era só a visão de Einstein. E aí tem isso aqui também, ó. Independentemente da visão em que nos baseamos, ela nunca justificará cada detalhe. Então, olha só, a sua visão de mundo individual é aquele emaranhado de coisas que estão na sua cabeça. E você acumulou tudo isso na sua cabeça ao longo da sua vida dentro do seu contexto. De modo que a sua visão do mundo, né, composta por toda essa miscelânea de coisas aí na sua cabeça, é um troço indefinido, que você não consegue explicar. Mas tá lá. Então, imagine aí sua visão de mundo como um mar meio revolto ali, pensamentos tudo misturado ali, enfim. E aí você tem essa coisa indefinida, né? E aí você tem uma seta pra cima, assim, ó, escrita assim, ó, opinião. A sua visão de mundo é uma coisa que tá aí no seu inconsciente. Ela ainda não passou pela razão. E tá lá de boas, né? Aquele amálgama de coisas que você aprendeu com seus pais, com seus amigos, com experiências, com tudo ao seu redor. E em época de eleição, alguém te obriga a definir isso daí. E é para ajudar a definir esse emaranhado todo que ele vai delimitar aqui neste livro, né, em linhas pontilhadas, tá? 2 grandes grupos de visões, né, que funcionam mais ou menos como mapas. E o que é um mapa originalmente, né? Você tem ali uma ideia, mais ou menos, né, de para onde você está indo, né? Onde você está, o que está acontecendo. Bom, então, ó, vamos voltar àquele trechinho, ó. Independentemente da visão em que nos baseamos, ela nunca justificará cada detalhe. Então aqui ele vai observar e sugerir a nomenclatura, né, que se dá aí para esses 2 grandes grupos, né, esses 2 grandes amálgamas, que unem pessoas por afinidades, né? E eu vou sugerir para vocês uma música do Arcade Fire, que é maravilhosa, chamada Suburban War.
em que ele vai falar sobre a juventude e sobre como as pessoas se unem e depois, né, perdem contato. Então, num primeiro momento, ele identifica que é a música que une as pessoas, né? A nossa geração ainda viu bastante isso. Né? Ele vai dizer lá num dado momento, né? The music divides us into tribes, né? Então você via isso, né? A música realmente dividia ali as pessoas. E lá pro final da música, né, já adulto, olhando para trás, ele vai dizer que você escolheu o seu lado e eu escolhi o meu. E aqui ele já não tá mais falando de música, né? Ele tá falando de visões de mundo. Então não deixem de ouvir. Mas de volta à nomenclatura, o autor deste livro entende que a classificação dessas diferentes visões entre direita e esquerda, liberal e conservador, democrata e republicano, não tá legal, não tá satisfatório, não tá, né, tão abrangente. E aí ele dá exemplos, olha só. Um médico pode ser conservador em questões médicas e liberal em relação a questões sociais e políticas, ou vice-versa. E aí a gente chega ao capítulo 2, que é quando ele vai propor ali a nomenclatura que ele vai usar ao longo do livro todinho. E vai chamar estes dois grandes grupos de pessoas que têm uma visão restrita do mundo e pessoas que têm uma visão irrestrita do mundo. São duas formas bem diferentes de se enxergar e de se lidar com a natureza humana. Aí ele volta lá pro iluminismo no século XVIII e pega exemplos de lá, como por exemplo o Bom Selvagem, do Rousseau, que é aquele cara que nasce, né, livre e inocente e vai, né, ao longo da vida sendo corrompido pelo meio. Olá o contexto, hein? Então. E o outro exemplo que ele pega é do Thomas Hobbes, né? Então, o homem é o lobo do próprio homem. Então, é preciso viver em uma sociedade que seja organizada e regulamentada, né, por instituições e leis. Caso contrário, o que você tem ali é uma terra de ninguém, né? Todo mundo se matando ali. Então, quem tem uma visão restrita do mundo concorda com Hobbes. A humanidade é isso aí mesmo e o resto é perfumaria. E quem tem uma visão irrestrita do mundo concorda com Rousseau. A humanidade é um trabalho em andamento que está sendo constantemente aprimorada. Seremos todos pessoas maravilhosas, confia. Mas tinha um poeta dessa mesma época aí do iluminismo chamado Samuel Coleridge, que já observava essas discussões aí entre esses dois grupos de visões de mundo diferentes, né? E ele disse o seguinte, olha só, todo homem nasce platônico ou aristotélico, meio que não tem saída. Ou você é platônico, né, uma pessoa mais mística, mais dada a abstrações, ou você é aristotélico, e aí você é um cara empírico. Você precisa de comprovação. Você tem o pé no chão, você é prático. E aí, quem é que está certo e quem é que está errado? Não tem isso. São formas diferentes de encarar a vida, né, e a natureza humana. Bem, então aqui neste livro o que nós temos é o Thomas Sowell observando, né, essas discussões desde o século XVIII e ele vai citar diversos outros autores e filósofos aí de ambos os lados. Olhando ao seu redor, em 1987, ele vai observar as pessoas que se encaixam, né, na visão restrita e na visão irrestrita e vai discutindo. Será que é possível mudar a natureza humana? Até que ponto a natureza humana pode ser moldada pelo ambiente no qual está inserido, né? Isso segundo a visão irrestrita. E a visão restrita, né? Que aqui ele vai chamar também de visão trágica. Então, para as pessoas que têm essa visão trágica da condição humana, é praticamente impossível que a natureza humana possa ser modificada, né? Modificando-se ali o contexto, né? Tirando aquela pessoa do ambiente X e colocando no ambiente Y. Para a visão restrita, bolinha vai continuar andando com bolinha e quadradinho vai continuar andando com quadradinho. Uma característica ou outra pode até ser modificada, mas a essência vai continuar ali, ó, intacta. Então, para que o selvagem seja moldado de forma satisfatória, você vai precisar de mecanismos que ele precisa respeitar e seguir. Educação, sistema de leis, religião, seja lá o que for. Afinal de contas, a gente não conhece histórias de criminosos que enriqueceram por meios ilícitos e uma vez que eles passaram a viver em uma mansão, se tornaram pessoas maravilhosas. Então, esta é a visão restrita ou trágica. A visão irrestrita, o próprio nome já diz. Existem infinitas possibilidades de tudo dar muito certo com essa mudança de contexto. Perceba que a visão de mundo irrestrita é uma visão muito mais otimista, esperançosa. Você não quer ser uma pessoa otimista e cheia de esperança aí, que acredita no potencial da humanidade? Você olha, sei lá, pro Putin e pensa assim, tá lá rodeado de literatura russa, né? Tanto Dostoiévski pra ler, né? Ele pode fazer um projetinho de leitura, né? Ele não vai apertar um botão. Enquanto quem tem a visão restrita tá olhando para aquilo ali pensando, vai dar merda. Agora pare e pensa em qualquer história pós-apocalíptica que você conheça, seja de filme, de seriado, de videogame. O que é que acontece com sobreviventes?
essa história que você acabou de pensar aí começa com todo mundo feliz, plantando uma hortinha de mãos dadas? Ou isso aí só acontece depois que todo mundo já brigou e se matou? Até que finalmente as pessoas decidem que precisam se organizar, precisa ter um líder. Então, o cara da visão restrita é o cara que colhe fatos, né? Ele é empírico. Tem uma questão ali que precisa ser resolvida no nosso país, na nossa comunidade, sei lá, no nosso bairro, que seja. Esse cara vai procurar uma solução com prudência. Vamos analisar aqui este leque de possibilidades, né? Vamos dar uma olhada nos precedentes, né? O que é que já deu certo em outros lugares que tiveram um problema parecido. E dentro deste leque de possibilidades, o que é que pode dar certo. Enquanto o cara da visão restrita quer mais é mandar a prudência para o espaço, né? Aquele problema precisa ser resolvido. Ele é um apaixonado por suas ideias. E ele não quer ser restringido por instituições. É esse sistema, essas regrinhas que estão acabando com o potencial humano. E aí, dependendo da sua visão de mundo, você vai enxergar este sistema, estas regrinhas regulamentadoras e tudo mais como A, o causador dos problemas, ou B, o minimizador de problemas. Na página 31 você tem ali, ó, na visão irrestrita está implícita a ideia de que o potencial é muito diferente do que é real. E isso significa que existe para aprimorar a natureza humana rumo a seu potencial. Ou que tal recurso pode ser desenvolvido ao descoberto, para que o homem faça a coisa certa pela razão certa, em vez de agir por posteriores recompensas psíquicas ou econômicas. Então, por exemplo, a visão restrita te diz, ó, você vai trabalhar e no fim do mês você vai receber um salário. Quanto mais tempo de casa, conforme você for se especializando, seguindo aí o plano de carreira, seu salário vai aumentando. A visão irrestrita te diz, não, você precisa trabalhar por amor. Agora eu tô em dúvida, não sei se esse foi um bom exemplo, porque o ideal mesmo, né, seria unir aí essas duas coisas. Mas aí olha só, o ideal. Essa é a seara irrestrita, não? No dia a dia mesmo, ó, restrito, você trabalha para pagar suas contas. Vamos mais para frente, ó, página 38. Ó. Os grandes males do mundo, guerra, pobreza e crime, por exemplo, são vistos de forma completamente diferentes pelos adeptos da visão restrita e da visão irrestrita. Se as opções humanas são inerentemente restritas, então a presença desses fenômenos repugnantes e desastrosos exige explicações e soluções. Entretanto, se as limitações e paixões do próprio homem estão no âmago desses fenômenos dolorosos, então o que requer explicação é a forma como foram evitados e minimizados. Presta atenção nisso aqui, ó. Enquanto adeptos da visão irrestrita buscam as causas específicas da guerra, da pobreza e do crime, adeptos da visão restrita buscam as causas específicas da paz, da riqueza ou da sociedade pacífica. Então, se você aceita que o estado natural do homem é a selvageria, a lei do mais forte e tudo mais, então, a guerra, né, a luta pela sobrevivência, luta propriamente dita, tá? Tá aí para todo mundo ver. Então, é quando existe a paz, né, aquele momento de calmaria que precisa ser estudado e prolongado de alguma forma. Aí olha lá, na visão irrestrita não há razões insolúveis para os males sociais. Portanto, não há razão para que estes não sejam resolvidos com suficiente comprometimento moral. Contudo, na visão restrita, independentemente de artifícios ou estratégias que reprimam ou melhorem, os próprios males humanos terão custos, alguns na forma de outras doenças sociais, criadas por essas instituições civilizadoras. Sendo assim, tudo o que é possível é uma contrapartida prudente. Ó a prudência aí de novo. Aí olha só, de modo geral, essas formas distintas de conceber o homem e o mundo não levam simplesmente a conclusões diferentes, mas a conclusões extremamente divergentes. Em geral, diametralmente opostas, relativas a questões que vão da justiça à guerra. Não se trata simplesmente de diferenças de visões, mas de conflitos de visões. Agora, sobre conhecimento, transmissão de conhecimento, né? Veja bem. Visto que o conhecimento explicitamente articulado é especial e concentrado, na visão irrestrita, a melhor conduta das atividades sociais depende do conhecimento especial de poucos, usado a guiar as ações da maioria. O que é necessário é incutir visões justas da sociedade em membros da sociedade, com educação liberal e capazes de reflexão, que por sua vez serão guias e instrutores das pessoas.
Quem disse isso aqui foi o William Godwin, que é o pai da Mary Shelley. Então, mas olha o Platão aqui de novo. Vocês se lembram da República, né? O líder ideal seria ali um filósofo, né? É aqui que entra a ideia do intelectual ungido também. Então, tudo parte do acadêmico, né? O sábio, que aceita a missão de guiar a massa inculta. O perigo central, a partir da visão dos adeptos da visão restrita, é a concepção limitada de intelectuais a respeito do que constitui conhecimento e sabedoria. Né? Quem é que decide o que e como deve ser transmitido para a massa inculta? Então, aí a gente volta um pouquinho. O pessoal da visão restrita, né, valoriza também o conhecimento empírico, né, do pessoal que transmite conhecimento de geração a geração, transmite experiência e por aí vai, né? Aqui neste livro ele também vai tocar na questão do direito natural e valorização de precedentes, né, da visão restrita versus o ativismo judicial da visão irrestrita, né? De novo, pessoal, este aqui é um livro de 1987. Ele vai passar aqui também sobre questões de políticas sociais, sobre questões de igualdade e liberdade. Então, olha só, na página 144, ó. A visão restrita do homem conduz a um conceito restrito de igualdade como um processo, segundo as capacidades do homem, ao contrário de uma definição de resultados de igualdade que exigia muito mais capacidade intelectual e moral do que se supunha. Então, por exemplo, você tem ali uma vaga de emprego e 25 candidatos. Tem todo um processo para o preenchimento dessa vaga que inclui, sei lá, uma prova, uma dinâmica de grupo, uma entrevista individual. O processo é o mesmo. Os 25 interessados nessa vaga participam igualzinho e somente um será escolhido. Todos os 25 ficaram felizes? É óbvio que não, mas a visão restrita entende que é isso aí mesmo, isso aí faz parte do processo. Somos todos adultos, né? O processo é o mesmo para todo mundo, você já entra naquela seleção sabendo qual vai ser o processo pelo qual você vai passar. Então, se não deu certo para você, lide com isso. Mas aí olha só, para os partidários da visão irrestrita, aplicar o mesmo critério para aqueles que têm riqueza, educação, oportunidades no passado e orientações culturais radicalmente diferentes é negar o significado de igualdade, tal como a concebem. Para eles, a igualdade de oportunidades significa probabilidades iguais de poder atingir determinados resultados, tanto na educação quanto no trabalho e na justiça. E aí nós temos isso aqui, ó, na visão irrestrita, os resultados devem ser igualados, em algum grau, enquanto que para a visão restrita, a igualdade significa a equalização de processos. Então é isso, o exemplo que sempre me vem à cabeça quando eu penso nisso daqui é na criança que está na 5ª série e ainda não sabe ler. Então, as oportunidades foram as mesmas para todos os alunos. E o fato daquela criança estar na 5ª série, mesmo sem saber ler, mostra pra gente que os resultados também foram igualados. Todos os alunos passaram para a próxima série. Simplesmente não entra na minha cabeça restrita como é que alguém pode achar que isso é uma coisa boa. E ele segue, pessoal, vai falar de economia e diversos outros temas também, sempre mostrando como é que os dois lados enxergam cada uma dessas questões. E assim, para quem não conhece o Thomas Sowell, pode até ler este livro e achar que ele é imparcial. Então assim, você vê que existe um esforço dele mesmo em mostrar sempre os dois lados da moeda. Porque é isso aí mesmo, é uma moeda, é uma coisa só que tem dois lados. Então ele vai mostrando os prós e os contras de cada uma dessas visões com relação a cada um desses temas. Vai te mostrar também algumas visões híbridas. A questão é que aqui neste livro ele te mostra de forma clara que existem duas visões bem distintas, né, de mundo. E que muitas vezes elas são realmente conflitantes. As pessoas discutindo dos dois lados simplesmente não chegam a uma conclusão comum. E essas visões são intrínsecas na maioria das vezes. Ninguém tem culpa, né, de ter se desenvolvido dentro de um contexto restrito ou irrestrito. Então, hoje em dia, se você é uma pessoa que consegue ouvir o contraditório sem surtar, né, você já tá no lucro. Dura é quando você tá lá, sei lá, no churrasco da família, aí você tem aquele seu tio ali que tem uma visão totalmente diferente da tua, né, visões conflitantes, né? E você tá lá tentando convencer aquele tio de que ele está errado e você está certo. Respire fundo e pense, tá, a visão da natureza humana dele é completamente diferente da minha. Isso não vai mudar. Então pronto. No fim das contas, nós temos aqui a apresentação dessas duas, né, desses dois grandes mapas de visões de mundo que sempre estiveram aí, não é mesmo? O que ele faz aqui é delimitar. Então ele faz este grande apanhadão aqui de opiniões sobre determinados temas de ambos os lados e vai te mostrando que, olha, talvez essas visões de mundo estão aí
há tanto tempo, seja porque cada uma delas trazem aí aspectos importantes. E aí nós temos um pequeno probleminha, né? Como é que a gente vai reconciliar essas duas visões de mundo, né? E aproveitar o que cada uma delas ali tem de interessante. Este livro foi escrito em 1987, foi revisado em 2007, nós estamos lendo aqui neste momento em 2023 e este pequeno probleminha continua, não é mesmo? Mas pelo menos a partir da leitura deste livro, ó, você vai entender melhor esses diferentes pontos de vista. E aí a gente volta à epígrafe mais uma vez, olha lá. Todo homem, onde quer que vá, está cercado por uma nuvem de convicções que o acompanha como moscas em um dia de verão. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Talvez o máximo que a gente consiga fazer hoje em dia é ter a boa vontade de ouvir as convicções do outro. E mesmo assim isso pode ser muito difícil, né? Mas pelo menos a gente tenta, então recomendo fortemente este livro para todos. Não importa se você faz parte da visão restrita, irrestrita, leia este livro. Eu recomendo fortemente que você veja também os vídeos da Débora Luciano, né, que é aí a maior divulgadora de Thomas Sowell da internet. Débora divaga bem menos do que eu aqui quando ela fala a respeito deste livro, então vale muito a pena dar uma olhada no vídeo dela, vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu recomendo também o vídeo do Lucas Bittencourt, que foi quem me presenteou aqui com este exemplar. Demorei um pouquinho para ler, mas saiu o vídeo aí, viu, Lucas? Então é isso, volto a lembrá-los também de que este livro aqui costuma esgotar rapidamente toda vez que sai uma nova tiragem. Então fiquem de olho, tá? Vai ter link na descrição para onde vocês podem encontrar o livro também. E é isso, vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.